aqui hoje para conversarmos sobre o que é e como funciona a psicoterapia infantil. Então, a psicoterapia infantil é o cuidado e atenção à saúde mental da criança. Ela também previne, porque muitas vezes as pessoas buscam o atendimento quando tem alguma dificuldade. Normalmente os pais buscam a psicoterapia infantil quando tem alguma dificuldade, quando está apresentando alguma dificuldade. No entanto, a terapia infantil pode funcionar como prevenção também. A criança não precisa estar apresentando alguma dificuldade, mas pode favorecer no acolhimento das emoções, quando a criança também começa a entender o que ela sente, como que ela percebe isso, qual a sensação corporal e como que ela pode lidar com essas emoções, e também nas dificuldades, né? Quando a criança está apresentando alguma dificuldade. Como que funciona? Ela favorece isso, né? O olhar para o acolhimento para as emoções da criança, para como ela se sente e como ela pode lidar com essas emoções. A terapia infantil, o terapeuta ajuda a criança a lidar com as angústias, com os medos, com as tristezas. E ela funciona como? Os pais normalmente buscam, né, ou os pais ou cuidadores responsáveis buscam esse atendimento para a criança. E a primeira sessão é realizada com eles, porque eu faço entrevista, eu colho todas as informações, a história de vida da criança, como foi a gestação, porque isso é muito importante. A gente acolhe tudo isso e ajuda a criança a lidar com isso. Na primeira sessão são os pais, os cuidadores, e a gente colhe toda a história da criança, até a época da gestação, desde o desenvolvimento da criança e o que vem apresentando, as queixas e tudo que os pais vai trazendo sobre essa criança. Normalmente, os pais buscam a terapia infantil quando a criança está apresentando alguma dificuldade. Mas, como eu disse, você pode buscar também para favorecer, né, o desenvolvimento saudável da criança, e a criança já vai aprendendo a lidar com a vida de uma forma mais saudável, com os sentimentos, com as sensações, com as relações, né, interpessoais. Então, a psicoterapia infantil funciona assim. Depois, no segundo momento, é feito o atendimento da criança. Na segunda sessão, eu gosto que os cuidadores, né, que às vezes são avós, tios, ou os pais, participem da primeira sessão. Pra quê? Porque eu sou uma pessoa desconhecida para a criança. Ela vai chegar aqui e, nossa, vem comigo. Algumas até vêm numa boa, mas outras não. Então eu gosto de que a segunda sessão os pais participem com a criança, e até para eu ver a dinâmica familiar. Uma coisa também que eu oriento na primeira sessão com os pais é: não traga a criança, tipo assim, vamos ali e traz ela aqui. Tipo, não, é um susto. Conta pra ela primeiro o que é, né, psicoterapia, por qual motivo que você vai levá-la à psicoterapia. Você pode dizer assim: olha, eu tô vendo que você às vezes tá ficando triste, ou às vezes você tá brigando na escola, você tá ficando com muita raiva aqui do irmãozinho. Então nós vamos procurar uma pessoa que conversa, que brinque, que ajuda a gente a se sentir melhor, não ficar se sentindo dessa forma. E aí você traz a criança, porque quando a criança chega aqui, eu pergunto pra ela: você sabe por que você veio aqui? Tem criança que fala assim: não, minha mãe não contou, nem meu pai. Na cara. Aí eu olho assim, mas o combinado não era esse. Então eu pego e explico novamente, pergunto pra ela o que ela entendeu, o que você entendeu disso, explico, dou um livrinho que eu acho bem legal, que chama O Iglu, que conta a história de um menininho que vai pra terapia. É uma gracinha esse livrinho, e aí ele explica tudo também sobre como que é o processo psicoterápico. E depois, nas outras sessões que se seguem, são as sessões que são feitas com a criança, e são usados a ludoterapia. O que é isso? São usados brinquedos, massinhas, é uma interação brincando para poder entender o mundo da criança. Por isso que eu sempre
falo para os pais, brinca com a criança, porque você vai ver que na brincadeira ela conta o que está acontecendo com ela, quais são os medos, quais são as angústias. Conversar é a ferramenta mais eficaz. Sim, mas com a criança a gente não conversa muito, não. Eu tive poucas crianças... Oi, Elisário, seja bem-vindo. Eu tive poucas crianças que chegavam aqui e falavam assim, Hannah, eu quero conversar. Eu tinha uma menina de 8 anos que eu ficava impressionada. Tinha vezes que ela falava, não, Hannah, não quero jogar nenhum jogo, nem brincar. Eu quero conversar, eu vou te contar tudo que me aconteceu. E ela contava, às vezes chorava, às vezes ficava com muita raiva. Mas é um fato esporádico. Normalmente a gente auxilia a criança mesmo nas brincadeiras. E nas brincadeiras a gente também vai intervindo. Às vezes, quando a criança é muito agressiva, a gente intervém ensinando novas possibilidades, novas formas de lidar com aquilo que está causando raiva, com aquilo que está causando tristeza, né? Para dar apoio para essa criança e ali aprendendo a lidar com esse mundo, e a lidar com essas sensações e esses sentimentos que vão surgindo e vai surgindo ao longo da vida. Até porque, né, a infância é uma época cheia de descobertas, é uma fase mais intensa da vida, né, que tudo é novidade. Então, depois vai seguindo as outras fases. Não tem qual é mais importante. Tem aqui, nessa fase, eu costumo dizer que a infância é o alicerce para você construir a base do resto, né, das outras fases. Então esse alicerce precisa ter uma estrutura firme, uma estrutura sólida, e a gente precisa dar apoio nisso. Uma coisa também muito importante na primeira sessão com os pais que eu sempre digo eu só atendo a criança se os pais se comprometerem a fazer um trabalho conjunto comigo. Se não for possível, eu não atendo. Por quê? Porque essa criança, ela vem de uma estrutura familiar. Normalmente a criança é a primeira que apresenta o sintoma da estrutura familiar. Então essa estrutura familiar não está saudável se essa criança está apresentando algum sintoma. Então eu convido esses pais para participarem comigo. Então sempre eu chamo os pais, eu falo, olha, sempre que eu precisar falar com vocês, eu vou chamar, eu vou conversar, eu vou fazer algumas orientações, eu vou procurar saber como é que está sendo as intervenções aqui em casa. E se as orientações que eu tô dando estão sendo feitas em casa também. Porque pensa, a criança passa comigo aqui... Oi, Ju! Seja bem-vinda. A criança passa comigo aqui 50 minutos, 1 hora. E passa o resto do tempo com o pai e com a mãe. Então, eu preciso que o pai e a mãe esteja participativo, seja participativo. Siga comigo. Trabalho conjunto, porque quando a gente trabalha conjunto, a criança desenvolve e flui muito bem, muito mais rápido. Então, é muito importante essa cooperação. Em alguns casos, dependendo do que é a dificuldade, dependendo de como eu vou acompanhando essa criança, eu percebo que às vezes é necessário que os pais façam terapia de família, de casal, ou então a terapia individual, e aí eu os convido, converso e oriento nessa forma, porque isso vai ajudar o processo de todo o grupo da família, né? Porque muitas vezes não é a criança que o problema é a criança, não. Toda a família está inserida no contexto, a criança foi a primeira que apresentou o problema. Então é assim que funciona o processo, a psicoterapia. A psicoterapia é esse apoio, o terapeuta ele favorece ele favorece a criança a expressar o que sente, expressar suas angústias e sentimentos, acolhe isso que ela sente, né, honestamente, amorosamente, e ajuda ela a conseguir lidar com outras possibilidades. Isso tudo de forma lúdica, porque criança não consegue ficar conversando, não. E até porque, atualmente, eu não trabalho só com a conversa. Eu utilizo outras abordagens, que é o MDR, que é o Psyche, que é a bioenergética, né? Terapia energética corporal. Enfim, a gente usa as ferramentas necessárias para trabalhar de uma forma que acesse mais o corpo, as emoções, as sensações. Isso é que é importante. Então é isso. Vocês souberam como que é um pouquinho, né, do trabalho terapêutico, o que acontece dentro do consultório. E eu digo que quando os pais estão engajados no tratamento, eles favorecem que a criança
se desenvolva bem melhor dentro da psicoterapia e o processo é bem mais rápido do que quando não se comprometem. Às vezes eu escuto os pais dizerem assim, tudo bem, mas aí eu chamo, não posso esse dia, não posso conversar, não posso entrar, e aí começa algumas dificuldades. Então eu gosto de deixar esse contratinho bem claro assim com os pais, da importância deles, né? Não é só vir deixar aqui na psicóloga e pronto. Algumas vezes, dependendo do que a criança está apresentando, o psicoterapeuta também vai na escola. Conversa com os professores, conversa com a escola, faz algumas intervenções, faz algumas intervenções, né? Orienta o professor, orienta a escola também, porque a escola também precisa do nosso apoio, e a escola é um lugar onde a criança parte, grande parte também, né, do seu dia e da sua vida, então é importante. É isso. Se tiverem dúvidas, manda no direct pra mim que eu vou responder, a gente pode conversar melhor. E na próxima segunda eu vou falar sobre quando você deve buscar uma psicoterapia infantil para criança.